Meus amados, queridos ouvintes da Palavra de Deus, recebam a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui ao vivo mais uma vez para trazer continuação do nosso estudo da Palavra de Deus. Muito bem, estamos na sequência dos 7 selos, das 7 trombetas e das 7 taças, que são julgamento ou juízo de Deus contra os pecados do mundo, porque não deram crédito no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, antes perseguiram, mataram aqueles que foram enviados para trazer as boas novas do reino. Agora, após o arrebatamento da igreja, entra-se então o período da grande tribulação, aonde nos seus 3 anos e meio de início, surge aí o anticristo, a besta, o falso profeta, que irá governar, louvado seja Deus, o mundo. E ele no início, ele fará coisas boas à sociedade mundial, porque no arrebatamento da igreja, desaparece dos 4 cantos da terra. Não é a igreja A, nem a igreja B e nem a igreja Y. É a igreja do Senhor Jesus Cristo, que não está dentro de uma instituição, não está dentro, louvado seja o nome santo do Senhor, de uma convenção, mas está dentro do corpo, está dentro da igreja física do mundo, a igreja universal do mundo, porque nós temos irmãos na África, temos irmãos nos Estados Unidos, na Europa, em todos os 4 cantos da terra. Todos aqueles que confessaram a Jesus e creram no seu nome, esses são a igreja do Senhor, independente de placa, independente de ministério, independente, a igreja não é o templo, a igreja não é a catedral, a igreja somos nós. Louvado seja Deus, cada pessoa, individualmente, junto, louvado seja Deus, numa só fé, formamos a igreja do Senhor. Então o Senhor levará a sua igreja, que está nos 4 cantos da terra. E após o desaparecimento da igreja, de milhares de crianças, louvado seja Deus, que vão sumir, desaparecer, porque os tais são do reino dos céus, ou do reino de Deus. Aí acontecerá na terra, louvado seja Deus, um grande alvoroço,
as pessoas à procura de crianças, de mãe, de pais, de filhos desaparecidos. E as autoridades não darão conta de tanto desaparecimento de pessoas. E aí surge o anticristo para resolver o problema da sociedade. Uma sociedade que hoje tem o evangelista, o missionário, o pastor, para pregar o evangelho. Louvado seja Deus, mas eles estão como se estivesse surdo. Eles estão correndo atrás de coisas perecíveis e não da comida que permanece para a vida eterna. Louvado seja Deus. Meus queridos, você que tem nos acompanhado nos nossos estudos, inscreva-se no canal, aperta aí o joinha, louvado seja Deus, deixa o seu like, porque Deus, Ele tem uma bênção para você. Deus abençoa a sua vida. Nós estávamos lendo a palavra de Deus no capítulo de número 9 de Apocalipse. Chegamos na quinta trombeta. Então vamos lá, a Bíblia diz assim: e o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Eu disse aos irmãos com certeza que essa estrela que do céu caiu na terra é Satanás, que abriu, que foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Louvado seja Deus. Nós vemos um texto na palavra de Deus, quando Jesus ele desce do barco e põe os pés no território ou nas terras de Gadara. E diz a Bíblia que lá havia um homem possesso de demônios. E Jesus, quando põe o pé em Gadara, que vai ao encontro desse homem no sepulcro, esse homem desce, possesso de demônios. A Bíblia diz que quando Jesus pergunta o seu nome, ele diz: o meu nome é Legião, porque somos muito. Então são esses demônios que estão no abismo, louvado seja Deus, que atormenta o homem, que atormenta a vida do ser humano. Ele não vem aqui para destruir as árvores, as florestas, a lavoura, mas sim o homem. Então observe aqui. E abriu o poço do abismo, versículo 2, e subiu fumaça do poço com a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. A fumaça, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder como o poder que tem um escorpião da terra, e foi-lhe dito que não fizesse danos, tá vendo? A erva da terra,
nem as verduras, nem árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Nós observamos no capítulo 7, no versículo de número 5, 4 e 5, onde a gente observa o número das 12 tribos de Israel que foram assinaladas com o selo de Deus na testa. Então, vocês observam que Satanás, ele copia Deus. Ele também vai colocar no homem que não teme, que é contra o reino de Deus, que é contra Cristo. Se hoje no mundo as pessoas já estão fechando igrejas, as pessoas estão odiando os cristãos, os evangélicos, aqueles que falam de Jesus Cristo, aqueles que falam de Deus, eles detestam, muitos deles detestam a igreja. Então essas pessoas, na grande tribulação, receberão o sinal da besta, 666, ou na testa ou na mão. E essas pessoas serão, louvado seja Deus, castigadas, receberão o justo juízo, porque Deus, ele é justo. Perseguiram, e agora nós observamos na Bíblia, louvado seja Deus, os irmãos que foram perseguidos, pedindo justiça a Deus, porque não vingas a alma das pessoas que foram martirizadas na terra. Então haverá uma grande perseguição contra os cristãos, contra os servos de Deus. Então, louvado seja Deus, agora, nesse juízo, é o juízo de vingança, é um juízo contra os pecados do mundo, aonde as pessoas matarão sem misericórdia. Louvado seja Deus, e dessa grande tribulação sairá uma grande multidão, louvado seja Deus, que não negaram a Cristo e nem a Deus, e também não aceitaram em suas testas a marca da besta, 666. Louvado seja Deus, mas glorificaram o nome do Senhor, e eles serão salvos. Mas aqui onde nós lemos, louvado seja o nome santo do Senhor, no versículo 4, glória a Deus, esses gafanhotos, que são demônios, que foram soltos do abismo. Era por isso que aqueles demônios que estavam no demoniado de Gadareno, disseram, aqui tem manadas de porcos, mande nós entrar nos porcos, mas não mande nós para o abismo, porque no abismo existe demônios terríveis, demônios ferozes, louvado seja Deus. Mas essa estrela recebeu a chave e vai abrir o abismo, vai sair esses gafanhotos, e eles, a Bíblia faz uma comparação, eles sairão do poço como se fosse uma grande fumaça. São milhares, milhares e milhares de gafanhoto inteligente, que não vai danificar as ervas do campo, nem as árvores, nem a floresta,
enfim, nem verduras, mas só os homens que não tiverem o sinal do selo de Deus na testa. Quem foi os assinalados? Só as 12 tribos de Israel. 144.000 que não vão ser tocados, são protegidos da mesma forma, vocês observam, que o povo de Israel no Egito. Vocês observam que na terra de Gósen, onde foi dado essa terra para os filhos de Israel quando chegaram no Egito no tempo de José, vocês observam que na terra de Gósen não havia escuridão. No Egito, em todo o Egito, havia treva, escuridão, não dava para enxergar um palmo na frente do nariz, mas em Gósen havia luz. Então vocês observam que lá no Egito, no grande Egito, havia praga da mosca, do piolho, das rãs, a água se tornou sangue, mas lá em Gósen, na terra aonde José, por ordem de Faraó, deu aos seus parentes, ao povo de Israel, louvado seja Deus, lá não faltava nada, Deus cuidava deles. Ainda quando o anjo da morte veio para matar os primogênitos, o Senhor deu para eles uma ordem: passa o sangue do cordeiro na porta, no umbral da porta, e o anjo da morte não entrará na casa de vocês. Então, o povo de Israel era protegido. Aqui também, na grande tribulação, não vai ser diferente. O anjo, o Senhor protegerá os assinalados, as 12 tribos de Israel. Muito bem. Glória a Deus. Versículo 5. E foi permitido não que os matasse. Tá vendo? Os homens que não foram assinalados na testa com o selo de Deus, foi-lhe permitido que não os matasse, mas que por 5 meses os atormentasse. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Será terrível. Glória a Deus. E naqueles dias os homens buscarão a morte. Olha só, o sofrimento vai ser tão grande, terrível, que os homens procurarão a morte e não a acharão. Louvado seja Deus. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. Sabe que a pessoa pular do barranco, tentar suicídio por causa do sofrimento e a morte vai fugir, eles vão procurar a morte vai fugir deles. Então aqui dá toda aquela sequência, né? E os aspectos dos gafanhotos era semelhante aos dos cavalos parelhados para a guerra. Eles vieram para destruir. Para destruir é um juízo de Deus contra o pecado do mundo, contra a humanidade ímpia. Louvado seja o nome santo do Senhor, para ver se nasce neles o arrependimento. Mas eles vão odiar a Deus, eles vão blasfemar contra Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas vamos continuar aqui.
Eles são parelhados para a guerra, e sobre a sua cabeça havia umas como coroa semelhante a de ouro, e o seu rosto era rosto de homem, e tinha cabeça como cabelos de mulher, e os seus dentes eram como de leão, e tinham couraça como couraça de ferro, e os ruídos de suas asas era como o ruído dos carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham cauda semelhante a dos escorpião, e agrilhões na cauda, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. 5 meses de tormento, 5 meses de sofrimento. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tudo isso acontecerá depois do arrebatamento da igreja. Louvado seja Deus. Muito bem, existem algumas pessoas que comentam que não acreditam mais no arrebatamento da igreja. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Vamos continuar aqui, versículo 11. E tinham sobre si rei, e o anjo do abismo, em hebreu, era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Quem era o anjo do abismo? Olha aí, versículo 1 do capítulo 9. A estrela que caiu do céu, que recebeu a chave do abismo, Satanás. Glória a Deus, que é o rei de todos esses gafanhotos. Louvado seja Deus, que eles têm o poder de danificar só os homens. E o poder desses gafanhotos, é como o poder de escorpião quando fere o homem. Louvado seja Deus. Eles têm dente como dente de leões. Louvado seja para ferir o homem. Louvado seja Deus, couraça de ferro. Os seus ruídos é como de muitos carros que se preparam para o combate ou para a batalha. Louvado seja Deus. E eles vão danificar o homem por 5 meses. Será um tormento terrível como nunca houve na face da terra. E a Bíblia está dizendo aqui que tinha sobre si rei. E o anjo do abismo, em hebreu, era o seu nome Abaddon. E em grego, Apolion. Passado já um ai, eis que depois disto vem ainda 2 ai. Então tá aí, irmão, minha irmã, meu amado, querido ouvinte da palavra de Deus. Creia, acredita na palavra do Senhor, porque isto se cumprirá. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eu quero dizer a você, meu amado ouvinte da palavra de Deus, que ainda não aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador, não perca tempo, a coisa vai ficar séria daqui para frente. A gente observa, louvada aquela parábola de Jesus Cristo, lá em São Lucas, no capítulo 16, verso 19 ao 31,
a parábola do rico e o Lázaro. Nós observamos que os dois morreram nesta parábola. Tanto o mendigo quanto o rico. Então a gente observa na parábola que nenhum dos dois puderam deter-se aqui na terra. Chegou a hora, Deus chamou, vai. E o destino do mendigo, que aqui na terra era um homem miserável, era um homem que não tinha provisão financeira e vivia na porta daquele rico para comer as migalhas que caíam da mesa dele. E os cães vinham lamber as suas feridas. Agora, logo após o falecimento do mendigo, o rico vem também a falecer. E a Bíblia diz que a diferença entre os dois é que o mendigo foi levado ao seio do pai Abraão e o rico foi sepultado. E logo após, a Bíblia faz a gente entender que o rico estava no lugar de tormento, chamado Hades. E ele levanta os olhos e quando ele olha para cima, ele vê Lázaro no seio do pai Abraão. E ele diz para Abraão, para o pai Abraão: Pai Abraão, manda Lázaro molhar o dedo na água e vir refrescar a minha garganta, porque aqui aonde eu estou em tormento. Então, esta palavra, ela é um alerta para todo homem. Que o dia de amanhã não pertence a mim nem a você. Você faz plano hoje, mas Deus pode mudar o seu plano nesta manhã, nesta tarde, nesta noite. Então, eu falo para você tomar uma decisão. Olha esse rico aqui. Pai Abraão, na parábola, disse para ele assim: ó, eu não posso, porque há entre nós um abismo. E os que estão aqui comigo no céu não pode passar para aí aonde você está. Então, o rico estava no tormento, porque aqui na terra ele era opressor, aqui na terra ele, louvado seja Deus, não tinha misericórdia, aqui na terra ele não tinha piedade, aqui na terra ele tinha tudo, vivia uma vida esprandadamente e não ligava para o seu semelhante, não tinha misericórdia. Pode olhar no texto. E agora ele estava sendo atormentado. Aí ele disse assim: não, mas faz o seguinte, ô pai Abraão, manda lá na casa do meu pai. Observa que esse rico, ele tinha 5 irmãos. Ele não queria que os irmãos dele viessem para aquele lugar de tormento onde ele estava. Então, logo após a morte, se você tomou a decisão certa de aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, você vai para o paraíso. Você vai para os braços do Senhor. Mas se você não quis saber, se você andou segundo o destino do mundo, segundo quis ganhar o mundo inteiro, mulheres, bebida, prostituição e tantas outras coisas, enganou, louvado seja Deus, e foi enganado, porque ninguém consegue enganar Deus, então eu quero dizer para você, meu querido, aceita Jesus enquanto é tempo. Porque aquele homem, ele rogou ao pai Abraão para mandar alguém na casa dele, que ele tinha 5 irmãos. E o pai Abraão disse: não posso. Que eles ouçam lá Moisés, que eles ouçam lá
o Elias, o Jeremias, que somos nós que estamos pregando aqui hoje. As pessoas vivas entre nós aqui na terra têm que ouvir os pregadores, os evangelistas, os missionários que estão pregando a santa palavra de Deus, para poderem serem salvos. É só crer no Senhor Jesus e será salvo. É só se arrepender e será salvo. É igual aqui, louvados no fim dos tempos, quando as trombetas tocarem, o juízo de Deus virá sobre a terra. Então tudo isso é para que o homem venha se arrepender dos seus maus caminhos e crer no Senhor Jesus, para poder receberem a salvação, porque lá aonde estava o rico, louvado seja Deus, lá é uma prisão eterna, viverá eternamente no tormento. E para você não viver no tormento, é necessário você aceitar Cristo como seu Salvador. Meu querido, que Deus abençoe a sua vida. Faça uma oração comigo. Senhor Jesus, nesta hora eu te aceito como meu único suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. É que eu te peço em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Fique na paz.